Gente boa do canal, uma alegria ter vocês aqui conosco. Hoje nós estamos iniciando um novo quadro aqui no canal chamado Resenhas com o Cabral, e onde eu vou convidar amigos, pessoas de diferentes áreas, né, para conversarem comigo, para termos uma resenha aqui falando sobre diferentes assuntos. E para abrir essa série de resenhas, eu convidei um amigo de muitos anos, cerca de 15 anos de amizade, que é o Rodrigo Vargas. Rodrigo, bem-vindo ao canal, bem-vindo à nossa resenha. Seja bem-vindo aqui a Brasília também. Benção, pastor. Obrigado pelo convite. Feliz de participar aí do seu canal mais uma vez. Já tem alguns vídeos meus lá, mas agora aqui de Brasília, né? Já como ministro aqui na Sião. Muito obrigado aí por ser o primeiro também desse quadro Resenhas, né? E vamos lá, vamos bater um papo legal aqui sobre Brasília, sobre música, sobre ministério. Maravilha. E então, Rodrigo, para começar aqui a nossa resenha, eu queria que você se apresentasse, falasse, né, de onde você veio, quantos anos você tem, se você é casado, enfim. Fala um pouquinho para nós sobre quem é o Rodrigo. Legal. Então, meu nome é Rodrigo Vargas, sou casado com a Daila e temos o Isaac, de 12 anos. Somos do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci no interior do estado, Daila nasceu na capital, mas estamos em Porto Alegre. Viemos de Porto Alegre, né? E eu nasci num lar cristão, né? Meus pais se converteram quando eu tinha 2 anos de idade e desde lá a gente vem na igreja local servindo, né? E desenvolvendo o trabalho com música, né? E até por essa questão que nós chegamos, né, a trabalhar junto com o pastor Cabral lá em Porto Alegre, depois, agora nesse momento então, trabalhando aqui na Sião com a questão da adoração, né? Um bom ministro de adoração agora aqui em Brasília, né? Maravilha. Mas, Rodrigo, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua história na fé. Quando você se converteu, qual foi a igreja que você se converteu, como foram os teus primeiros anos na fé. Fala um pouquinho para nós a respeito disso. Legal. Eu nasci em Cachoeiro do Sul, que é bem no centro do estado, lá de Santa Maria, né? E com na verdade só nasci lá e os meus pais moravam já na cidade de Gravataí, uma cidade da Grande Porto Alegre. E meus pais não eram convertidos, né? Não tinham assim, eram católicos não praticantes. O meu pai metalúrgico, a minha mãe dona de casa. E através de uma campanha do pastor Fanini em Porto Alegre, ele lotou lá o Gigantinho, que é o estádio do lado o ginásio do lado do Beira-Rio, foi feita uma campanha e um grupo de Gravataí foi convidado a ir nessa campanha dessas cruzadas missionárias do Fanini, e lá se converteu muitas pessoas, e um grupo de Gravataí se converteu, e dali começou uma igreja batista em Gravataí, uma cidade que está a 25 quilômetros ali de Porto Alegre. Então, meus pais começaram a sua jornada de fé, já quando eu tinha 2 anos. Então, eu cresci num ambiente, né, de fé na igreja local, uma igreja que começou pequena, sendo plantada. A igreja existe até hoje, está lá, né? Mas a igreja que eu vi crescer, que eu vi nasceu através dessa campanha do Fanini. E eu tive a minha conversão por volta de 9 anos com a minha tia Nina. Ela ensinava a Bíblia para a gente e na escola bíblica da igreja, e um certo dia ela nos convidou a fazer a oração de entrega. Eu lembro desse dia, dessa data, onde então eu fiz a oração de entrega, entregando a minha vida para Jesus. E foi assim que, muito ligado à igreja local, e com 9 anos que eu tomei a minha decisão e me batizei por volta de 10 anos. Foi meu batismo lá em Gravataí. Que legal, Rodrigo. E como é que a música entrou na tua vida? Hoje você é um músico, né? E como que você começou nessa caminhada da música? Enfim, como que você se descobriu músico? Então, na igreja local, muita necessidade na área da música, uma igreja pequena, começando. Eu tinha mais ou menos 6 para 7 anos. Os meus pais começaram a estudar música para poder servir na igreja local. Meu pai começou a tocar teclado, a minha mãe teclado. A minha mãe já cantava na igreja, regia os hinos e os cânticos. E aí, com essa oportunidade de ter instrumentos em casa e estar fazendo aula, acabou se percebendo a minha facilidade musical natural, né? E eles começaram a fazer aula e eu corrigia eles ali no teclado. Eu gostava de estar perto do instrumento, né? E aí logo meu pai e minha mãe perceberam que não era muito para eles a questão musical, e aí decidiram colocar eu então a fazer aula de música. Meu primeiro instrumento, tinha um tecladinho em casa, mas o primeiro instrumento que eu toquei mesmo foi flauta doce. Veio um professor na igreja, dava aula de flauta para um grupo de crianças, e depois, através de um irmão da igreja, eu comecei a fazer aula de teclado.
E ali eu descobri que eu tinha realmente um ouvido musical, uma facilidade para musical mesmo de ouvido, e comecei a desenvolver então teclado e flauta. Logo que eu comecei a tocar teclado, aí a flauta fica mais, não era muito usual, mas numa igreja pequena, com pessoas começando, né, algo muito simples perto do que temos hoje, né, mas foi ali o nosso início, simples, né, e aprendendo e tentando ajudar na igreja local. E a partir dali, daí eu comecei a fazer aula com outros professores, fiz aula no conservatório em Porto Alegre chamado Musiarte. E aí começamos o instrumento principal seria teclado, né? E daí começou então a nossa caminhada na música. Lógico que já tocando um pouquinho já começa a servir na igreja, começa, né, já toca alguma coisa, porque a igreja tinha muita necessidade. Então, aí logo depois veio aulas de violão na igreja. Nós tínhamos uma mini orquestra de violão lá com quase 15 violões, eu no teclado, e aí a igreja foi se desenvolvendo. A igreja da minha infância é a igreja aquela que não tinha bateria, não tinha contrabaixo, não tinha guitarra. A igreja ainda que usava um órgão, né, usava violão acústico sem som, né? Então tudo mais simples assim, não tinha nem percussão. A igreja lá dos anos 80, estou falando de 88, 89, essa foi a realidade da minha infância na música na igreja, né? E então tu começou muito cedo a tocar teclado na igreja local, mas você foi crescendo, né? E você teve uma trajetória ministerial, musical. Eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho sobre isso, né? Por onde você passou, quais foram as suas experiências, qual foi a tua jornada ministerial na área da música? Aí eu comecei a tocar teclado na igreja, né? E comecei a se envolver. E aí eu me sinto privilegiado, sabe, por ter vivido alguns processos, né? Dessa igreja que era mais hinos e cânticos e sem uma formação de banda. Então, lá quando eu tinha de 12 para 13 anos, perto de 14, o pastor da igreja local deixou comprar uma bateria para a igreja. A igreja não tinha, nem tinha bateria. E aí, com a compra da bateria, tinha um baterista, aí um outro rapaz que tocava guitarra decidiu estudar contrabaixo. E a partir dali a gente começa então a montar uma banda na igreja e viver algo assim muito orgânico, porque não tinha um professor para aquilo, como montar uma banda, como fazer. Então a gente não tinha YouTube, não tinha acesso tão fácil, então a gente foi vivendo o processo na prática, né, e aprendendo como tocar em banda e tudo mais, e assim a gente foi desenvolvendo a igreja local e uma transição daquilo que era mais hinos do cantor cristão. Nem existia o HCC ainda, para depois os cânticos e o formato de banda. Então, um processo que, na minha experiência, foi bom. As igrejas tiveram dificuldade, né, da questão do ingresso da bateria no louvor, muitas pessoas tinham preconceito, né, nos anos 70, 80. Nós tivemos algo bem saudável e foi uma oportunidade para mim também de poder ter a visão geral de uma banda. Eu toco um pouquinho de baixo, conheço guitarra, arranho a bateria. Então, quem lidera começa a lidar com esses instrumentos e a minha musicalidade me levou para isso, a ponto de ter uma visão não só do meu instrumento, não só do canto, não só do teclado, mas também da questão geral da banda, né? Aí, em 99, 98, tinha 18 anos, nós tivemos na igreja a visita do Grupo M. O Grupo M é um grupo da Palavra da Vida, que tem um coral, na época era 32 vozes, que viaja o Brasil apresentando musicais, evangelizando. Então, é uma escola, M é Escola Ministério de Música e Evangelismo, é um ministério que está no Brasil há mais de 40 anos. E daí eu fiz teste em 98, estava saindo do segundo grau, e aí fui aprovado então para passar um ano em São Paulo, mudei para Atibaia, que era a base na época era Atibaia, e dali preparamos 2 musicais e peças evangelísticas e tudo mais, e com esse grupo da equipe, mais os jovens, a gente partiu então em viagens pelo Brasil, conhecendo, no meu ano a gente foi até a Bahia e viemos até Santa Catarina, então ficamos no centro ali do país, e um ano viajando, né, caminhando em escolas, em igrejas, né, naquela dinâmica de 2 dias em cada igreja, posa na casa das pessoas, né, e apresenta, no outro dia outra cidade, assim vai indo. E ali foi a minha formação prática na parte vocal. Tive muito preparo vocal naquele ano, tínhamos bons professores, a própria rotina de ter que cantar diariamente te faz crescer muito vocalmente. Então, lá nesse tempo, foi em 1999, eu tinha 19 anos, foi o desenvolvimento musical na parte de canto, de técnica vocal, foi nesse período ali que isso aconteceu. Que bom. E o Rodrigo, ele voltou do Grupo M e começou e continuou servindo na igreja local de Gravataí como voluntário. E ali você ficou mais quanto tempo ainda? Aí a volta do Grupo M eu voltei um pouco mais preparado, né, vamos dizer assim, e aí foi me dado a liderança então do Ministério de Louvor da igreja.
quem fazia a liderança antes era a esposa do pastor, mas com essa bagagem que eu trouxe, aí começamos a trabalhar muito mais forte parte vocal, parte de corais, musicais, né? Eu tive uma infância, a minha mãe escrevia musicais, peças, nós fazíamos quando era criança, antes de ir mesmo para o Grupo M, mas quando eu voltei, com essa experiência, essa bagagem, a gente veio implementar isso com mais qualidade, né? Que é um valor muito legal para mim, que é a questão vocal, a questão de coro, a questão de grupos vocais. Então, quando eu voltei, eu assumi a liderança geral do grupo de louvor, para cuidar das pessoas, para preparar musicais, para liderar a banda que tocava semanalmente, né? Também montei uma banda, quando a gente voltou, uma banda itinerante, tocamos em vários lugares, retiros, foi muito bom. E ali, vamos dizer, ali começou oficialmente o ministério no quesito fazer isso de forma geral, cuidando de todo o ministério, além de tocar, né? Cuidar das pessoas, ensinar as pessoas, ministrar as pessoas, cuidar do ambiente da equipe, tudo que envolve o Ministério de Louvor de uma forma mais abrangente, então ali a partir dos meus 21 anos. Então você serviu como líder de Ministério de Louvor por quantos anos como voluntário, mais ou menos? Pelo menos por 5 anos, de 2000 a 2006, quando nós saímos de Gravataí. Então, tu tem a experiência de ser líder de banda, aliás, líder de Ministério de Louvor voluntário e depois como alguém de tempo integral. E aí, tu entrou no Ministério de Tempo Integral na Igreja Batista do Passo da Areia. Inclusive, foi eu que tive a alegria de te contratar, né? De te dar aquela oportunidade de servir. Você parecia para mim aquele jovem, né? Que tinha muito desejo de servir de forma integral, mas não tinha oportunidade. E aí, no Passo da Areia, você teve a tua primeira oportunidade como ministro de tempo integral. Conta para nós como foi essa chegada no Passo da Areia, essa transição de voluntário para tempo integral. Só voltando um pouquinho ali, então, em 2006, eu conheço a Daila, em 2003, casamos em 2006 e vamos estudar no Seminário do Sul, lá no Rio de Janeiro. A Daila Pedagogia e eu Música. Ficamos 2 anos no Rio de Janeiro estudando, ainda sem o Isaac, e depois voltamos para o Sul novamente, né? E aí depois, lá em 2009, então surge o convite para ser ministro contratado no Passo da Areia para cuidar dos músicos de forma integral, fazendo parte da equipe pastoral e pensando na música na igreja de uma forma mais por inteiro agora. E agora remunerado, no caso, né, de tempo integral. A transição foi tranquila, foi fácil, porém desafiadora no sentido de agora fazer parte de uma equipe, de uma igreja que trabalhava com um time, né, no colegiado, com mais responsabilidades sobre as pessoas, né, já que você está integral, então, mas ao mesmo tempo mais oportunidade também de servir com mais tempo para isso, com mais estrutura. Passo da Areia tinha uma visão já à frente da minha igreja de origem, vamos dizer assim, querendo ter um ministro, e sempre que a gente pensa em botar alguém numa área específica e dedica recursos e tempo para aquilo, aquilo cresce, aquilo se torna um valor e aquilo vai dar frutos, né? E foi o que a gente viu no Passo da Areia. Na chegada do Passo da Areia, a gente se conhecia de um retiro lá, muito quando eu era adolescente, né? E aí a gente chegou para trabalhar junto, então tem os seus desafios iniciais, mas olhando assim para o extrato, né, que ficou, é algo muito positivo, desafiador no início, mas algo muito enriquecedor, com muitas oportunidades, né, e com seus desafios de todo início de trabalho, em qualquer lugar sempre tem os seus desafios. E, Rodrigo, tu ficou 14 anos como ministro de adoração no Passo da Areia, né? Foi um período bem prolongado, onde tu pôde viver muitas coisas, né? E eu acompanhei esses 14 anos porque nós estávamos juntos lá. E eu me lembro assim de muitas coisas que você trouxe para a igreja. Por exemplo, você trouxe a cultura dos musicais de Páscoa e Natal. Então, fala um pouquinho sobre essa experiência de fazer musicais, né, de escrever, de montar. Fala como era um pouquinho dos musicais, qual era a visão dos musicais, o propósito. Fala um pouquinho sobre isso para nós aí. A visão do ministério que trabalha com arte na igreja, né, é você usar todas as possibilidades de arte que Deus nos deu para expressar, para contar uma história, para inspirar as pessoas de forma artística. Então, você tem teatro, você tem dança, você tem a banda com instrumentos, você tem uma pintura, você tem vídeos produzidos, você tem um back, tem um coral, tem crianças, então tem pantomima, você tem muitas formas de expressar e contar uma história com elementos artísticos que vão trazendo, fazem com que as pessoas se envolvam ao assistir, né? Mais do que
você só ouvir aquela história contada, por exemplo, né, lida, você usar todo esse projeto. E a EME, né, a escola, me ensinou a fazer isso com muita perfeição, assim, com muita excelência, né? Tanto que vinha profissionais nos ensinar a trabalhar com teatro. Fizemos oficina de teatro até com profissionais da Globo na época, que eram os que tinham de melhor. Então, figurino muito excelente, tudo. E eu trouxe toda essa bagagem, essa excelência. Uma coisa que me marcava muito, sabe, pastor, na EME, é que a EME ela cantava em escolas, em igrejas. Na igreja a gente era muito bem recebido, mas cantava em praças. E o que impactava, em primeiro lugar, as pessoas numa igreja, numa escola ou numa praça, era a excelência no que está sendo oferecido. O mundo hoje oferece muita excelência no mundo secular, na questão musical, qualidade, na produção das coisas. E quando a gente chegava com algo bem feito, caprichado, né, com excelência tanto no áudio, no vídeo, no visual, isso fazia as pessoas pararem para ver. Então, quando você vê uma coisa boa, bem produzida, você para e diz, tem qualidade aqui. E essa visão que a Amy me ensinou, eu trouxe para a igreja, e fiz na minha igreja de origem, depois no Passo da Areia, de tentar trazer o que fosse de melhor possível, claro, dentro da realidade da igreja local, mas fazendo algo bonito, fugindo do amador, levando para o lado profissional, do que é a parte boa do profissional, né? Algo que tu te orgulha de fazer, que te inspira, né? Então, quanto mais qualidade tem, mais a gente se sente inspirado. E aí começamos a fazer musicais. Então, eu escrevi muitos musicais, tive parceiras como a Sara, filha do pastor, que escreveu comigo. Nós escolhemos uma boa história, nós tínhamos start de histórias também junto com o colegiado, e ali nós surgiam histórias que nós adaptávamos, nós fazíamos histórias bíblicas ou histórias que não eram verídicas, mas tinham um objetivo final de ensinar algo sobre a palavra. E a gente trazia junto disso um coro ensaiando por um bom tempo, back, o teatro, pensávamos no figurino, usando vídeo, né? Passo da Areia sempre foi uma igreja à frente do tempo com relação a inovações, né? Quando cheguei no Passo da Areia, o pastor inventou que tinha até 2 telões. 2 telões agora, que é mais legal. Então, aí a gente vai inovando, né? Então, os musicais é um valor para mim. Assim, eu creio muito que eu sei de muitas pessoas que se converteram através de um musical. Talvez a pessoa não vai num culto regular da igreja, mas eu digo, vou cantar um corista diz, né? Vou cantar num coral domingo. Você vai lá me ver, a pessoa vai lá ver e ela é atingida por um espetáculo. Eu posso chamar disso porque a gente faz, é para Deus, né? Não é para homens, mas a gente faz algo bem trabalhado para que pessoas se sintam inspiradas e tocadas por Deus. E ali vivemos muitas experiências de conversões. Eu lembro, um dos últimos musicais que a gente fez lá em Porto Alegre, ainda contigo lá, nós tivemos mais de 30 conversões numa mesma noite. Então é uma colheita muito especial, né? Depois de algo muito trabalhado, né? Muito pensado, muito orado, mas a colheita sempre vem porque a arte inspira, no musical inspira, e isso também traz uma satisfação, né? Quando tem a colheita, assim, a gente vê presencialmente as pessoas se convertendo através daquele trabalho. Perfeito, é verdade. Eu me lembro, musicais lindos, inspiradores, histórias que a gente acaba se lembrando, né? Quando tu conta uma história, associa uma música, uma imagem, a gente guarda aquilo. Né? Então, eu tenho boas lembranças disso. Agora, uma outra marca tua lá em Porto Alegre, no Passo da Areia, foi que você ajudou a formar muitos músicos. Né? Muitas pessoas começaram contigo num nível e ao longo dos anos foram subindo de nível, foram se desenvolvendo. Como é que você trabalha essa questão de desenvolver o potencial musical dos músicos da igreja local? Gosto muito disso. A minha experiência como professor de música começou quando eu tinha meus 12, 13 anos e meu pai disse, eu vou trazer uma pessoa aqui para tu ensinar a tocar. Eu falei, pai, não sou professor, estou aprendendo. Não, tu vai ensinar o que tu sabe. Cara, aquilo era profético para mim, porque óbvio que a gente deve se preparar, a gente deve se graduar e tudo mais, mas qualquer pessoa pode ensinar algo para outra pessoa. E na música isso é muito democrático. Então é muito comum, eu, por exemplo, eu dou aula para um menino de 12 anos, eu chego lá, o irmãozinho dele de 8 está tocando já, porque ele disse, meu irmão me ensinou esse pedacinho. Então a música ela é assim, ela propicia que você ensine o que você sabe. E eu, a partir desse conceito, desse desafio do meu pai, eu comecei a entender e fui descobrir depois que é uma das grandes alegrias da minha vida, assim, desenvolver pessoas. Eu diria que eu sou um ministro de louvor e me descobri, tenho convicção disso, e sou feliz assim, de ser mais um treinador do que um ministro de louvor, o craque do time. Então eu sou mais o Tite do que o Neymar, porque eu gosto de
propiciar que pessoas possam, que talvez ninguém apostasse nelas, possam se descobrir musicalmente, possam descobrir os seus talentos, o seu chamado. E eu gosto de ser a escada para essas pessoas poderem chegar em lugares que elas talvez não chegariam se ninguém acreditasse nelas, assim como acreditou em mim. Então, na questão de desenvolver músicos e pessoas, é das coisas que mais me satisfaz. Pensar que a pessoa não cantava tão bem, hoje ela canta, ela não tinha tanta confiança de tocar um instrumento, tinha receio, e ela com alguém junto que pode dar um suporte, ela pode fazer isso agora com mais excelência, com mais confiança, né? Então, e pensando no Ministério do Louvor, isso é muito propício para isso, porque a gente é um time. Então, eu vou ter pessoas com muito tempo de caminhada tocando e outras pessoas que precisam começar. Os que estão há mais tempo vão ensinar e vão ter paciência com os que estão começando, e assim a gente vai preparando a outra geração. Então, eu me sinto muito satisfeito, chamado para isso, e eu diria hoje que eu sou mais treinador do que propriamente a estrela, porque eu gosto mesmo de ver a coisa acontecendo e ver pessoas improváveis fazendo coisas que talvez ninguém diria que fariam, né? E isso é muito gratificante. Maravilha. Mas, Rodrigo, tu falou sobre, então, desenvolvendo músicos, né? Mas tu também tem a tarefa de lidar com músicos experientes, né? Aquelas pessoas que já tocam há muitos anos, enfim. Como é que tu concilia, no mesmo ambiente, músicos iniciantes, músicos que não têm ainda um alto nível de qualidade, que vão conviver e tocar com músicos mais experientes? Como fazer essa junção para que o time fique equilibrado? É um desafio, né, Vassoura? É um desafio. Porque é normal existir essa disparidade de qualidade e de tempo de estudo e de capacidade, né? Nessa questão entra muito a questão do ambiente que se cria do Ministério de Louvor, né? Então, se eu entender que o ministério é um show, uma apresentação, onde o que vale é a performance, aí eu não vou ter um time. Eu vou ter que fazer uma banda e eu sempre que são os melhores vão tocar. Quando tu pensa em ministério de louvor, em igreja, em servir, todos têm a sua importância, todos têm o seu lugar. A Bíblia diz que todos, né, que aceitaram a Cristo têm o seu dom e todos podem desenvolver a parte musical também, porque tocar na igreja, o dom é serviço, é se doar, é entrega. Então, nesse sentido, construir um ministério de louvor com ambiente de piedade, de paciência, de parceria. Óbvio que sempre vai ter num time aqueles que são mais destacados e mais talentosos, e aqueles que não são tanto e são mais esforçados, e aqueles que estão começando. Mas a ideia é construir com humildade um ambiente que talvez a melhor forma de definir seria família. Porque na família você tem o pai, a mãe e os filhos, cada um tem habilidade, mas os pais treinam os filhos, e vai ter o filho que já sabe ler, tem o que não sabe ler, tem o que já está indo para a universidade e o outro ainda está no ensino médio. É um treinamento, um ambiente confiável, não de disputa, né, não de briga, e sim de preparo, respeitando o tempo de cada um. Claro que sempre a gente incentiva a dedicação, né, que busquem a música, ela não tem outro caminho a não ser a repetição, não ser a dedicação, não ser a disciplina de repetição, né? Então ninguém é ótimo músico se não ensaia. Então isso é um valor. Mas digo, o principal daqui é esse ambiente de confiança, onde quem é bom vai ter um coração aberto para ensinar quem está começando, quem está no início ainda vai ter um coração ensinável para receber as instruções daquele, e é assim, na minha opinião, que se constrói um ministério a longo prazo, porque, frase nossa, quem tem um não tem nenhum. Então, se eu quiser ficar só com o meu baterista número 1, que talvez é o mais talentoso, que toca mais tempo, quando ele não puder, eu não tenho nenhum. Então, tem que estar sempre preparando novas pessoas, e o ambiente tem que ser esse ambiente, não de crítica, não de exposição, mas um ambiente de crescimento musical e junto crescimento espiritual e emocional, né? Porque na questão da música na igreja tem muito isso. O músico ele tem essa fama, né, pastor, de ser o cara difícil de lidar. O músico é o cara que artista, né? tem a personalidade forte, o cara que tem opiniático, ele às vezes é tido como brabinho. Cara, isso tudo tem que ir para a cruz quando a gente entende que nós estamos fazendo as coisas para Deus. Então, as minhas vontades, o meu eu, né, tem que morrer para que eu trabalhe em equipe. Não existe ministério de louvor de uma pessoa só, né? Levar para a cruz a vaidade, o orgulho, a competição. Exatamente, competição, tudo isso, para que Jesus tenha que aparecer, né? Se a gente tira a fé e a razão, o motivo de tudo, vira música. E nós não queremos fazer música, né? Eu falo isso há muito tempo com uma convicção. Posso até citar aqui o meu amigo Fernandão, que é o cara que cresceu comigo lá em Gravataí. A música é um pretexto
É um caminho para um objetivo final. Qual é o objetivo final de uma equipe de louvor? Amar Jesus e amar a igreja. Como é que eu amo a igreja? Fazendo algo de qualidade, que inspira as pessoas e que não é uma apresentação. Então tem que ter unidade no time, né? O Hugo que era pastor da IBM, né, lá em Alphaville, dizia, né, por que eu tenho que ter músicos de qualidade? Porque um som mal tocado, algo mal executado, ele vai atrapalhar as pessoas de aproximar de Deus. Então, quando ensaio meu instrumento, quando eu tenho uma banda que está crescendo, eu estou, na verdade, amando as pessoas e ajudando elas a se aproximarem de Deus. Esse é, em resumo, bem resumo, o que é o Ministério de Louvor. Cada um deve pensar. Amar as pessoas, amar Deus, amar as pessoas e servir as pessoas com boa música. Perfeito. Agora, tem uma outra marca do teu ministério lá em Porto Alegre, né, que te acompanha, que é a capacidade de improvisar, de ser espontâneo, né? A gente ensaia músicas, a gente tem um repertório prévio, mas tem que estar sensível àquele sussurro de Deus, aquele toque, né, de sentir o ambiente, sentir o momento do culto. Lá também eu tinha aquela facilidade de tipo de uma música assim de improviso, né, que eu sentia, tal música, tal pedacinho de música, né? Como é que tu lida com isso? Isso para ti é importante? Como é que tu valoriza essa parte mais espontânea do culto na área musical? Isso é algo muito legal para mim, um valor muito, muito, muito importante. Me satisfaz pessoalmente, né? E o conceito disso, na verdade, que a gente conversou algumas vezes, né, pastor, que é as pessoas elas guardam o que de alguma forma toca no coração. Então, às vezes, o que é conteúdo, a pessoa decora, mas em tempo ela vai esquecer. Mas se você for acessar a sua memória, as coisas que você lembra com mais carinho são pontos que entrou ali uma emoção junto. Tem algo emocional que marcou aquele momento a fazer tu nunca mais esquecer dele. E a música, ela cumpre esse propósito. As pessoas, às vezes, elas não lembram dos 3 pontos da mensagem qual era o texto, mas se ela lembra da música, ela vai lembrar do texto. Então, as canções, por ser algo que mexe com a gente no coração, a melodia que envolve a gente, a música é bem cantada, bem tocada, ela alcança, né, um objetivo. E é a partir disso, né, tu, nas tuas pregações, tu decidiu que isso seria uma estratégia para que a tua mensagem fosse gravada não só na questão do texto, do conteúdo, né, teológico, mas que uma música fizesse lembrar a lição que tu queria deixar para a igreja, aquele desafio para aquele domingo. E aí isso começou a fazer muito sentido para mim, porque eu toco na igreja desde 5, 6 anos. Então, a gente vem tocando e cantando músicas, então o meu repertório, graças a Deus, é bem vasto. Assim. Então, geralmente, tu pediu uma música que eu sabia, nem que seja um pedaço, e dali foi se criando essa cultura, né? Esse nosso jeito de ser ali, de ser algo que... Às vezes eu tocava algo que te lembrava um texto e tu falava, numa vigília, né? Aí daqui a pouco, no outro bloco, você falava algo e eu lembrava de uma música. Então, uma coisa complementando a outra. Então, a música... A gente acabava ministrando junto, né? Isso mesmo. Cada um por um ângulo. Isso muito, muito legal, porque tem uma espontaneidade, né? Claro que tem uma responsabilidade sempre, porque ninguém vai falar bobagem e ninguém vai cantar músicas que não são teologicamente corretas, né? Mas, ao mesmo tempo, esse improviso e ouvir Deus e, às vezes, só largar um acorde, ficar esperando e tentar entender para que lado, né, vai o próximo passo, a oração que vai ser feita ou o desafio que vai ser feito, né? Então, eu me sinto muito... das partes mais prazerosas, assim, de poder quietar, ouvir Deus e talvez dali, e muitas vezes aconteceu das pessoas dizer, essa música foi perfeita para fechar aquela pregação, para aquele apelo, era isso aqui, né? Então isso traz assim, é quando a gente foge do programa. Eu tenho uma crítica construtiva a algumas igrejas que às vezes têm o setlist decidido já para daqui a 3 meses, por exemplo. Acho linda a organização, desde que lá no dia eles tenham a possibilidade de que, se precise mudar algo para algum lado, levar para uma outra canção, seja feito. Porque eu não posso colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha, né, pastor? Ele tem que... A Bíblia fala, o vento sopra de lá para cá e eu não sei qual é o caminho, mas eu quero ir atrás, eu quero sentir esse vento e ir atrás. Então, a gente tem que estar sensível. A organização é perfeita, os músicos têm que estar afinados, mas se surgir um refrão que vai inspirar, nós vamos fazer. Se surgir uma canção que vai lembrar e que vai fazer a pessoa guardar aquela mensagem, a gente vai fazer. Então, é sobre isso, né? Perfeito. E eu também me identifico com isso. Eu sou alguém que me preparo bastante, mas estou sempre preparado para algum sussurro, para algum movimento, para algum sopro de Deus, para fazer algum ajuste, alguma coisa espontânea, porque eu creio que isso pode, às vezes, mudar o ambiente, pode virar uma chave no culto, né? Pode abrir o céu, enfim.
Então, a gente está junto nisso e vamos fazer uma boa parceria também aqui. Vamos seguir fazendo. Agora, eu queria fechar um ciclo contigo aqui nessa nossa resenha. Eu queria fechar aqui uma parte contigo que é sobre o passado. Então, a última pergunta do passado, para depois nós passar a falar sobre o futuro, aqui em Brasília, é: como foi a tua saída do Pastoreia? Aliás, como é que a gente descobre que é hora de sair? Né? Eu saí em janeiro, tu veio em outubro, né? Como é que foi o teu processo de saída, de transição? Como é que tu entendeu que era hora de sair? Enfim, fala um pouquinho para nós sobre essa parte final da tua transição aí. Para falar disso, eu preciso sempre explicar que eu e a Daila, a gente sempre teve um coração muito aberto para o que Deus queria fazer. A Daila foi alguém, minha esposa, né, ela foi alguém que me desafiou lá antes de casar. Ela disse: eu vou servir a Deus. Então, ou tu vem comigo e a gente vai servir junto, ou acho que não vai dar certo a gente ficar junto. Então ela me desafiou a isso, né? Não que eu não tivesse esse chamado, mas ele estava adormecido em mim. E de lá para cá a gente sempre conversou sobre isso, que a gente estaria aberto para os movimentos que Deus faria. Muito gratos pela Passo da Areia, por tudo que foi nos permitido fazer. Foi a nossa igreja que decidiu nos remunerar, nos chamar de tempo integral. Mesmo servindo na outra igreja, a gente era super satisfeito, mas é diferente, um momento diferente, né, na Passo da Areia. Então, nosso coração sempre esteve aberto. E, no fundo, a gente sempre soube que essa hora ia chegar. De alguma forma, nesses 14 anos eu tive uma ou outra sondagem, mas nada oficial. E nós estávamos abertos, muito leais à liderança sempre. Nosso combinado era de lealdade, mas sabíamos que uma hora poderia acontecer algo, porque quem guia a nossa vida é Deus. Então, uma coisa legal de lembrar também que nesse tempo, né, no Passo da Areia, eu servi muitas outras igrejas em volta ali da Grande Porto Alegre, com um ensaio de corais, com aula para músicos, com conversa com os pastores, ajudando a tudo isso que eu tenho falado aqui sobre as coisas que são verdade para mim no Ministério de Louvor da Igreja, dividir com pessoas. Então, mesmo numa igreja local, né, sendo remunerado ali, no caso do tempo integral, a gente nunca se privou de dividir com outras pessoas essa visão, né? Mas, ao conhecer a Sião em janeiro, aqui, Deus despertou no meu coração, me trouxe algo que talvez seria um tempo de eu abrir o coração para algo novo, no sentido de que lá em Porto Alegre a gente estava com algo muito bem estruturado já, né? Muitos voluntários, não foi assim todo o tempo, nesses 14 anos tivemos dias difíceis, e lá as coisas muito estruturadas. E eu cheguei na Sião, eu percebi uma igreja sedenta por mais de Deus, querendo crescimento, aberta e ensinável para aprender coisas novas, músicos de coração sincero, abertos, mas precisando de uma orientação, precisando de um norte, assim como tem muitas outras igrejas que também precisam disso. E a forma como eu fui recebido, amado, a necessidade da igreja local, a possibilidade de trabalhar mais um ciclo com o pastor Cabral, contigo, isso acendeu uma faísca lá no coração. E a partir dali a gente começou a orar. Nesse mesmo, contando já uma experiência prática, nesse mesmo final de semana que eu estava aqui na tua posse, a Daila recebeu uma palavra em casa, assistindo uma pregação, e Deus deu o texto para ela. E nós começamos, sem conversar sobre isso, a orar sobre isso. E aí, quando eu voltei, a gente conversou. E aí, a partir dali, nós pedimos então para Deus fazer o que Ele queria fazer em nós. E que fosse sinais claros, e que fosse tudo em paz. Então, eu diria que, como é uma transição, né? Primeira coisa, estar com o coração aberto para talvez ouvir o que Deus tem, além da nossa zona de conforto, porque seria mais fácil para mim ficar em Porto Alegre. A família toda de lá, tanto da minha quanto da Daila, é uma igreja muito, muito bênção de trabalhar, muitos alunos, graças a Deus, nossa casa própria, nosso filho. Então, muitas razões para fazer manutenção, para ficar lá, né? Mas ardeu no meu coração o amor por Jesus em primeiro lugar e pela Sião, no quesito, eu poderia fazer algo que vai impactar talvez pessoas em Brasília, com um pouco que eu sei, e isso moveu o nosso coração. E de lá para cá a gente começou a orar, e aí Deus foi confirmando, tanto aqui em Brasília quanto em Porto Alegre, dando passo para as duas lideranças, abrindo portas. Então, chega uma hora que a gente não pode mais negar o que Deus está fazendo, né? Seria uma responsabilidade, né? Ou fechar os ouvidos para o que Deus tem dirigido. Então, nesse sentido, a gente decidiu dar passos e
perceber então se Deus ia realmente confirmar em todas as instâncias, e foi o que aconteceu. Então eu diria que a coisa mais importante é primeiro largar o controle e pedir para Deus, né, qual é o próximo passo. E pode ser na igreja local o próximo passo, mas também pode ser distante de casa, né? Pode ser em outro lugar. Então, sobre a transição, foi isso. E tem sido em paz, né? Tá pastoreando a igreja da Paz da Areia, o Eduardo, que é casado com a minha prima, pessoas que nós amamos, né? Que nos abençoaram, né? O nosso culto foi, segundo eles, um culto de envio. Então, nós estamos em paz, né? E felizes de ver um novo ciclo aqui, crendo que é isso que Deus quer agora de nós. Que a gente esteja num lugar diferente para dividir, para receber, para multiplicar. É isso que nós estamos querendo. Algum arrependimento nesse processo? Alguma coisa que poderia ter sido de forma diferente? Ou foi tudo como você imaginou? Enfim. A minha liderança sempre foi muito assim, uma liderança muito intensa no quesito estar junto com as pessoas, né? Com amigos, na minha casa, na casa deles. A gente tem, eu gosto disso, eu gosto de gente, né? Eu tenho facilidade de comunicação, assim, e gosto de abraçar. E esse tempo de oração, de confirmação em Brasília foi um tempo difícil para nós como família. Não sei se eu faria algo diferente, mas nós vemos um processo, em alguns aspectos, internamente doloridos, assim, porque não é tão fácil sair de um lugar depois de 14 anos. Então, os elos têm que, né, se abrindo para tu poder ir para outro lugar. Então, foi um processo assim no coração, né, de saudade já daquelas pessoas, daquela igreja e tudo mais. Então, não sei se tem um arrependimento exatamente, mas não foi só mar de rosa. Quando a gente decide algo assim, pela vontade de Deus, há sacrifícios que têm que ser feitos. E sacrifícios são doloridos, mas também são marcos, né? São cicatrizes que ficam para a gente poder lembrar e celebrar. Então, sim, tem coisas que nos marcaram nesse tempo, e é um aprendizado. Transição sempre é aprendizado. Maravilha. Rodrigão, olha só, agora eu quero falar um pouquinho sobre o presente e o futuro, né? Já ouvimos um pouco da tua história, da tua caminhada, da tua jornada. Agora você está em Brasília, já chegou em Brasília, já está aqui na Sião, e eu queria te perguntar inicialmente, quais foram as tuas primeiras impressões da igreja, dos músicos, da equipe, enfim? Assim, é uma igreja que abraça muito, né, com muita facilidade. Igrejas muito grandes, às vezes, elas perdem algumas coisas que, na minha opinião, não podia perder nunca, com relação à sua essência de família, né? E não estou falando de uma igreja especificamente, mas na Sião é muito forte o abraço, o olho no olho, né? O carinho, a preocupação, né? Aquela pessoa que te pergunta algo querendo realmente saber se pode te ajudar. Então, eu sinto como se eu estivesse na casa da minha avó, às vezes, assim, na Sião, com um outro irmão que abraça, que eu nem conheço, estou chegando agora, mas me abraça de um jeito caloroso, né? Então, nesse sentido, é muito gostoso. Então, acho que é uma marca da Sião isso, né? Uma igreja também alegre, né? Eu sou um cara muito espontâneo, né? Brincalhão, e encontrei pessoas aqui também espontâneas que né, são o que são e gostam, né, de bom humor. Isso também me agrada muito. Uma igreja muito organizada me chamou a atenção, né? Acho que as coisas funcionam bem, e isso para eu que trabalho na logística do culto, nos detalhes, isso é importantíssimo, né? Uma igreja que não tem organização é bagunçada, é complicado para as coisas funcionarem. Então, percebo zelo no cuidado dos equipamentos, no cuidado da limpeza, no organizar do culto. Então, isso, eu estou falando de coisas bem práticas, porque é a minha área, né? Quando eu chego na igreja, eu cuido dos detalhes, porque a gente quer receber bem as pessoas, né? Entregar algo bom, né? Uma igreja com sede de crescer, né? Uma igreja que decidiu chamar, né, o pastor Cabral, porque viu nele talvez algo que seria interessante para o crescimento da igreja, né, e um pastor dinâmico e tudo mais. Então, essa vontade de fazer melhor e viver uma reforma há pouco tempo, que foi muito legal. A igreja está diferente, está bonita, né? Então, eu me senti inspirado para estar aqui, porque está perto daqueles que não estão parados, que querem avançar, que querem melhorar, seja estruturalmente, seja espiritualmente, seja de ganhar mais pessoas para Jesus, seja fazer essa igreja ser mais expressiva na cidade. Então, é isso que eu vejo na Sião, assim, uma igreja que está em movimento. E talvez ainda pode estar mais rápida, mas já não está parada, ela está em movimento. E isso inspira, porque a gente tem que estar perto de pessoas assim, né? Pessoas que querem voar, né? Avançar, isso aí. Nós queremos crescer, queremos avançar, queremos fazer a diferença na cidade, aqui em Brasília. Mas eu queria também te fazer uma outra pergunta. O que você pretende fazer assim logo que chegou agora, né? Você está chegando, como é que os primeiros trabalhos, as primeiras atitudes, né, do novo ministro
de adoração de uma igreja? Por onde tu vai começar o teu trabalho? Como eu falei, eu sou bem relacional, o meu trabalho já começou, né? E desde que eu vim em maio aqui, já tinha uma possibilidade da gente vir trabalhar, eu comecei a me aproximar das pessoas daqui, né? Então, eu diria que... e é o meu estilo de liderança. Talvez tenha líderes que não têm isso como valor. Para mim, eu quero estar perto das pessoas, eu quero ler as pessoas, quero sentir o coração das pessoas. Construir vínculos. Construir vínculos, dividir a mesa. Minha esposa tem muito forte isso. Então, a gente quer estar perto das pessoas. Eu não acredito no Ministério de Louvor onde há estranhos ministrando. Eu acho que isso tem prazo de validade e logo vai dar algum problema. Então, eu preciso conhecer as pessoas que estão servindo comigo, mesmo com os seus defeitos, até porque eu também tenho os meus, mas conhecer as pessoas, caminhar junto para construir um ministério de pessoas de olho no olho, né? Que a gente possa ter a afinidade mais do que apenas fazer uma escala. Um ministério grande, às vezes, você vai tocar um mês só com aquela pessoa na escala, daqui a pouco troca, não vai tocar de novo. Mas eu preciso que aconteça algo além das escalas, né? O Ministério de Louvor não é as escalas, ele é um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, que precisa andar junto, precisa se amar, se respeitar, se cuidar, né? Então, nesse início, eu estou fazendo isso, eu estou querendo construir vínculos. Quero fazer já nos próximos dias, eu quero ouvir cada um dos músicos separado, para entender tecnicamente qual é o estágio de cada um, o coração de cada um. A técnica é muito importante, mas hoje, assim, há algum tempo, né, talvez nos últimos 5, 6 anos, eu foco muito nisso, a questão de ler o coração dos músicos, sabe, pastor? Porque é um ministério desafiador, às vezes. A vaidade pode entrar, a comparação, né, a divergência de ideias, às vezes. Então, eu preciso entender, né, o coração do músico e ajudar talvez a pessoa a sair de uma situação, às vezes, está machucada, marcada por coisas do passado, e ver um ciclo saudável, um ciclo de paz, né? O Ministério de Louvor tem que ser algo leve, não pode ser algo que seja que adoeça as pessoas. Há muito Ministério de Louvor por aí que adoece as pessoas, seja pela liderança do pastor, seja pela liderança do próprio líder do ministério, que é controlador ou que é, né? Então, nesse sentido, eu como construir em Porto Alegre, quero construir aqui um ministério saudável. As pessoas se sintam úteis, né, parte daquilo, mas com alegria de servir e sem marcas negativas. Né? Eu gosto muito de usar aqui uma palavra, né, que a gente usa aqui na Sião, que é começar algo sustentável, né? Para que a gente não adoeça, para que a gente possa terminar, começar, se desenvolver. Então tem que ser algo sustentável para que possa ser duradouro, né? Isso mesmo. E aí o trabalho tecnicamente tem muitas coisas para se fazer, né? Então tem pessoas para ensinar, tem pessoas para ajustar, né? A Sião tem uma parte vocal bem interessante, com pessoas bem capacitadas. Tem o pessoal da banda que eu quero dar uma caprichada aí para nós ajustar algumas coisas. Então, tem muito trabalho técnico, mas também tem tempo de estar junto, tempo de construir elos, né, amizades que vai além da música. Então, e aí estamos começando. Aí tem pela frente aí, agora tem um musical de Natal que a igreja mais aqui, o pessoal que já está aqui vai me puxar, mas na Páscoa nós queremos fazer algo mais expressivo, no sentido teatral, né? Trazer um pouco daquilo que eu fazia em Porto Alegre. E temos planos para o futuro aí, coisas legais como uma escola de música, então coisas que têm aparecido nos sonhos do nosso coração, né? Coisas que talvez eu não consegui fazer em Porto Alegre por N motivos e ciclos. Em Sião nós vamos começar, nós vamos startar para que a gente viva. A gente tem uma lacuna, pastor, aí de uma geração que eu percebo que não está tão presente no quesito adoração, músicos no palco, né? E eu me sinto chamado a ajudar a preparar essa geração, a entender a importância do tocar, do louvar, do fazer parte de um time e tudo mais. Então, isso também a gente vai desenvolver aqui na Sião a partir do que a gente vai conhecendo as pessoas e vendo os potenciais e tudo isso. Maravilha. Eu quero te ouvir também agora sobre alguns conceitos, né? O que tu pensa sobre algumas coisas? Por exemplo, quero que tu fale um pouquinho sobre o que tu pensa sobre a liturgia de um culto. Como é que tu acha que deve ser um culto? Quais os elementos que devem estar presentes na liturgia de um culto? Eu penso assim que quando está falando, por exemplo, de um culto não temático, um culto de domingo à noite, né? Primeiro passo que eu diria assim, que a gente tem que tentar fazer a leitura da cultura daquela igreja, porque isso vai definir muito o estilo da liturgia, né? Então, se eu estou numa igreja, inclusive a faixa etária da igreja, né? Mas um culto de domingo à noite, por exemplo, o culto da família, ele é um culto que vai ter pessoas desde crianças, 5, 6 anos a 80 anos. Então, eu tenho que pensar numa celebração, ela é para Deus, mas ela tem que ajudar todas essas faixas etárias a se conectar com Deus. Então,
Eu não posso ter um culto muito longo, às vezes, pode ser um problema para os mais idosos, ou um culto muito barulhento, né? Ou um culto que só tem música de criança porque eu tenho muita criança, ou um culto que só tem música de rock porque eu tenho muitos jovens. Então, eu penso na liturgia como algo equilibrado, que vai apontar sempre para Jesus, que fale sobre a cultura local, coisas que as pessoas daquela região, daquela cidade se identificam e que inspirem as pessoas. Então, eu acho, às vezes, que há muitas liturgias pensadas muito no egoísmo, o que eu gosto, e sem ler a igreja e sem ler a cultura. Então, o músico, o ministro, o pastor, ele tem que adaptar a mensagem cristocêntrica à realidade da cultura e do tempo do público que está ali, daquela cultura da igreja, para poder fazer disso uma liturgia que, além de ser cristocêntrica, eu vou falar sobre Jesus, mas ela que inspira as pessoas. Eu percebo que, às vezes, ela está em Cristo, a liturgia, mas ela não inspira, porque a música não fala muito sobre as pessoas, né? Falando aqui só de ritmo. Né? Aí você vai para a questão técnica, aí se abre um leque muito grande de coisas que pode ser pensada, que tem que ser pensada. Questão de músicas difíceis de cantar, questão de músicas que são muito agudas, questão de música muito lenta, às vezes a gente fala um repertório muito para baixo. Né? Então, o culto tem que ser equilibrado nisso também, né? Adoração, mas também celebração. Então, cara, muitas coisas para falar sobre liturgia, né? E pensando em algo equilibrado para atender a todos. Quando vai falar de culto temático, aí muda tudo. A gente vai para culto de mulheres, vamos pensar numa mensagem mais, né, que atenda as mulheres e tudo mais. Mas falando de igreja, liturgia, para mim é isso. Algo bíblico que inspira. Eu gosto muito de usar, né, uma trilogia. Nós temos que cantar a palavra, orar a palavra e cantar orando. Perfeito. Esse aí foi um mistério que veio lá de Porto Alegre. Né? Então, essa tríade, né, ela mostra que a música tem muita importância na celebração. Interessante, quando você olha a história da igreja, em qualquer cultura, em qualquer época, sempre teve música junto com pregação e coração. Esses três elementos sempre estão presentes na igreja, aliás, em um culto. Lógico, muda o tipo de música, o tipo de pregação, mas sempre tem pregação, louvor e oração. Esses elementos fazem parte de uma liturgia de culto, né, Rodrigo? Perfeito, perfeito. É o alicerce da liturgia. A partir daí, tu vai encostando elementos de arte, seja um vídeo, seja uma música inspirativa, seja uma música instrumental, seja, né, muitos elementos aí, que eu digo daí, esses elementos que têm a ver com a cultura, às vezes, né, da igreja, para inspirar. Né? Se eu chegar numa igreja, como já toquei numa igreja, num culto que 80% das pessoas têm mais de 70 anos, como eu tinha lá em Porto Alegre, com 60 a mais. Eu não posso chegar lá cantando uma canção que eles mal conseguem cantar a letra. Eu tenho que contextualizar aquilo para inspirar eles. E mais perto que eles estar, às vezes inspira mais essas pessoas, né, do que uma canção nova que eles não conhecem ou que tem um ritmo mais agitado. Então, nesse sentido que a liturgia é algo que tem que... Claro, quem dirige a liturgia é Deus. Ele tem que nos dar, né, qual é a palavra, qual é a direção do tema, tudo. Mas tem coisas práticas que a gente pode fazer para fazer ela ser inspiradora e bíblica. Né? E sobre ministério, eu queria te perguntar o seguinte: que conselhos você daria para um líder de ministério de adoração em uma igreja local? Eu diria que, primeiro, ele deveria buscar assim, convicção de Deus se é realmente essa tarefa que ele tem que fazer nesse tempo. Porque existem pessoas que fazem por um ciclo, né, depois trocam. Né? Convicção que é isso mesmo. Né? Eu diria que ele precisa pedir para Deus amor pela igreja, pela equipe e unidade com o pastor local. Então, acho que sem essas coisas, sem amor por Deus e pelo time, por mais difícil que seja o time, que tem times difíceis, sem unidade com o pastor local, ele vai ter muita dificuldade. Então, eu diria que essas coisas garantem, claro, primeiro um coração em Deus, né? Mas essas coisas, esses passos garantem assim uma paz no processo, né? E saber, né? Eu costumo dizer que trabalhar com gente é desafiador. Né? Então, a minha esposa é pedagoga, ela está na coordenação pedagógica de uma escola. Eu digo para ela, amor, o teu trabalho é só reclamação. O teu trabalho dia a dia é resolver problemas. Por quê? Porque é gente de todo lado te pedindo alguma orientação. Trabalhar com pessoas tem essa demanda. Tu vai estar sempre tendo que administrar pessoas, expectativas, alinhar, conversar, amar, perdoar, recomeçar. Então, acho que quem quer ser ministro de louvor precisa estar em Deus, firmado em Deus, e precisa ser bom ou se desenvolver bom para
se relacionar com as pessoas, com os seus músicos, com as demandas dos músicos, muito alinhado com o pastor local. Eu tenho muitos episódios de pastor local que não consegue conversar com o líder de adoração. Então, eu acho que uma das funções principais é o líder de adoração ser o elo entre o pastor e os músicos, né? Tanto para o que é bom quanto para o que é ruim. Então, blindando o pastor, blindando os músicos, tentando evitar desgastes. Então, ele é um intermediador entre essas áreas, protegendo os músicos, ajudando a cuidar do time para o pastor. Então, talvez essas dicas sejam as macros. Assim. Depois tem muitas outras coisas, né? Rodrigão, eu estou muito feliz de ter você aqui em Brasília. A gente vai reviver aquela dupla que nós vivemos lá em Porto Alegre por 14 anos. Agora vamos reviver aqui em Brasília, num novo tempo, um novo ciclo, né? Mas com muita amizade, parceria, com muita devoção, sinceridade, né? Então eu creio que a gente vai viver aqui uma grande experiência. Estou muito animado. Bem-vindo a Brasília, bem-vindo a Sião. Nós vamos começar aqui um ciclo virtuoso e eu creio que Deus vai nos dar a alegria de multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Assim vai ser. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Quero olhar para esse vídeo daqui a uns 12 anos e celebrar tudo que Deus fez a partir daqui. Muito bom. Amém. Valeu, gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele, deixa aqui o teu joinha, comenta e nos ajuda a levar esse conteúdo mais longe, tá bom? Um abraço para vocês e em breve mais uma resenha com o Cabral.